E aí pessoas, como é que vocês estão? Eu tô aqui para apresentar para vocês o Manual da Comunicação, segunda parte. Hoje a gente vai falar sobre os diferentes perfis de comunicação e como eles podem influenciar a nossa vida. Sempre lembrando que os nossos manuais estão disponíveis no nosso canal do YouTube, /Por Mais Simples Que Seja. Então, para que o nosso canal possa crescer, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de comentar os temas que você deseja para as próximas apresentações dos nossos próximos vídeos e também não se esqueça de ativar o seu sininho da inscrição, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pinto e por mais simples que seja, vem comigo. Então, galera, dentro dos perfis de comunicação, a gente vai começar a pensar em como é que a gente interage com as outras pessoas e que diversas formas existem de interagirmos com as pessoas. Algumas dessas formas são antagônicas, ou seja, elas meio que se distanciam umas das outras, mas ao mesmo tempo elas vão poder dialogar. Imagina que você tem uma ponte, ou melhor, você está num prédio e seu amigo mora no prédio da frente. Você pode gritar para ele ouvir da outra janela, mas não exatamente os dois podem ocupar o mesmo espaço. Então a gente vai ter algumas dessas características que são bem legais de dizer. Uma das características interessantes da gente poder trazer é aquela tão famigerada extroversão. Quando a gente está pensando na extroversão, a gente está pensando na seguinte coisa. O extrovertido é aquela pessoa que chega, que fala com todo mundo e etc e tal. Massa! Introvertidos também podem fazer isso. Agora, como os extrovertidos se energizam com essas atividades com outras pessoas, é muito legal. Porque através do contato com outras pessoas, eles se estimulam a fazer as mais diferentes atividades do dia a dia. Então, pessoas extrovertidas vão chegar lá, vão fazer as coisas com os outros e vão se sentir super bem com isso. Já as pessoas introvertidas, elas vão passar por um outro processo, onde elas preferem estar mais reclusas, mais reservadas enquanto estão fazendo as suas atividades, o que faz com que elas se desenvolvam de uma maneira melhor, ou seja, alcancem aquela experiência de fluxo que a gente falou lá no Manual da Vulnerabilidade, de uma forma mais intensa e de uma forma melhor quando eles estão sozinhos. Fernando, você falou que elas dialogam. Como é que a gente pode fazer isso? Em alguns momentos da nossa vida, a gente, sendo uma pessoa extrovertida ou sendo uma pessoa introvertida, a gente vai precisar usar as características de cada uma dessas matrizes. Nós temos uma que é mais forte e a outra que pode ser exercitada. Então, exigências de comunicação ou exigências de concentração e autonomia vão precisar ser trabalhadas para que a gente possa desenvolver essas características. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, pessoal, nosso segundo tópico, a gente vai trazer mais dois pequenos movimentos que são antagônicos, mas eles são um pouquinho mais próximos. A gente vai ter a sensação, que está ligada aos nossos 5 sentidos, e a intuição, que é uma coisa mais abstrata, mas que muitas vezes a gente acaba ignorando por conta da racionalidade que nos convidam a ter. A gente pode parar e pensar, aquelas musiquinhas que a gente ouvia antigamente falando sobre orelha, nariz, boca, olho e o tato, são muito importantes para a gente saber como a sensação vai poder facilitar a nossa forma de perceber o mundo. Nós temos 5 sentidos, são poderes que nós temos. Ou seja, as sensações, elas estão ligadas àquilo que é concreto, àquilo que a gente pode observar, àquilo que a gente sente de alguma forma através dos nossos sentidos. Já a intuição, ela é um pouquinho diferente. A intuição, a gente vai começar a perceber aquelas coisas que são mais internas. A gente precisa de uma certa sabedoria corporal e etc. para poder estar ligado a isso. Se lembra aqueles momentos que você está passando por algum lugar e vem uma inspiração, vem um calafrio, alguma coisa do tipo, e você, poxa, vou fazer outra coisa ao invés disso que eu deveria fazer. Isso é um chamado da sua intuição. Então você precisa ficar atento a esses pequenos detalhes para que você possa viver uma vida de uma forma mais plena. Mas, Fernando, se eu estou atento aos meus sentidos, eu vou prestar atenção nisso e eu vou sempre tomar as melhores decisões. Certo, você tem uma grande base para acertar sempre,
Mas a intuição ela vai servir exatamente para superar essas expectativas e trabalhar com algumas abstrações que a gente não está acostumado a fazer. E esse costume pode estar ligado à criatividade, pode estar ligado a uma atenção interna e também uma atenção externa diante daquilo que o seu cérebro não exatamente processa, vai trazer de forma subconsciente o que você deseja fazer, certinho? Vamos lá, pessoal, agora a gente vai para o terceiro ponto, que é pensamento e sentimento. Fernando, a gente já falou da sensação, é a mesma coisa que sentimento? Não, mas espera lá que eu já explico. Quando a gente está pensando na questão do pensamento, a gente está começando a dar atenção a tudo aquilo que a gente consegue organizar de forma objetiva e de forma estratégica. Então, quando a gente está pensando na nossa vida, poxa, meu trabalho é isso daqui, assim, assim, assado, as coisas do trabalho são do trabalho, as coisas da casa é isso, isso e isso, tudo certo. A gente tem um pensamento objetivo. Já o sentimento, a gente consegue traduzir de forma objetiva, mas a gente sempre sente aquilo que a gente deve sentir. Então, quando a gente está percebendo ou a gente está tendo uma sensação, ela gera um sentimento, entendeu? Então, o sentimento é aquilo que a gente vai começar a elaborar em cima das nossas reações, né? Das nossas emoções básicas. Tendo isso em mente, a gente pode ter uma emoção que é ruim, mas a gente pode ter um sentimento que é positivo. Então, aquilo que é objetivo do lado do pensamento, no lado do sentimento, é subjetivo. Ou seja, nós vamos construir de uma forma pessoal o sentido daquilo dali. E isso nos dá uma gama de liberdades para poder trabalhar as diferentes coisas de uma forma mais adaptativa, de uma forma mais comunicativa. Certinho? Tá certo? E no quarto ponto que a gente vai estar falando, pessoal, é bem legal a gente poder pensar sobre a função de julgamento e a função da percepção diante daquilo que a gente está vivendo. Dentro dos nossos perfis, a gente vai começar a perceber que a função de julgamento ela vai estar mais ligada a um planejamento, né? Digamos assim, como é que a gente organiza as coisas dentro da nossa vida. Dessa forma, a gente vai ter um julgamento preciso e vai ter um julgamento que tem toda uma série de expectativas em cima. Ao mesmo tempo, a função percepção, ela vai nos dar um pouco mais de liberdade para que a gente possa pensar de uma forma mais fluida. Não no sentido de que, do lado de cá, do lado do planejamento, a gente não pensa de forma fluida, a gente pensa sim. Agora, dentro da percepção, a gente vai valorizar as opções que nós temos, para que dentro dessas opções que a gente tem, a gente possa ficar mais à vontade para escolher. Existem pessoas que preferem seguir um plano, já existem outras pessoas que preferem ter toda uma série de opções para poder trabalhar. E isso diferencia esses dois tipos de pessoas. Então, pessoal, é isso por hoje. Se você quiser conhecer o seu perfil, porque você se identificou com algumas dessas características, mas quer conhecer um pouco mais sobre as diferenciações entre perfis, que vão desde o idealista até o professor e por aí vai, vocês podem conhecer um site chamado inspira.org, certo? Nesse site lá tem um teste muito rápido, eu não me lembro se ele é validado pelo CFP, mas ele é um teste que já traz um embasamento, já tem todo um trabalho feito em cima há bastante anos. Então, se vocês quiserem, podem conhecer essa ferramenta que é bem interessante e eu considero ela bem legal, porque querendo ou não, eu me identifico muito com as características que dizem lá. Então, sintam-se à vontade, aproveitem, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com o pessoal, deixar o seu comentário sobre os próximos temas e a gente se vê no próximo Por Mais Simples Que Seja. Semana que vem a gente vai estar falando sobre comunicação e vulnerabilidade. Então, como é que a gente pode transmitir mensagem para as outras pessoas, nos tornando vulneráveis e, ao mesmo tempo, não se sentindo constrangido por isso. Não é possível isso, não é possível. Um grande abraço a todos vocês. Boa semana. Valeu! Ok, pausinha, aí faz. Aí, beleza.